pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Olá, Andréa. Como estão vocês? Tudo certo? Vamos começar a nossa live hoje numa terça-feira. Por que hoje estamos fazendo numa terça-feira? Por causa da nossa convidada. Exatamente, a nossa convidada. Na quinta ela não podia, então resolvemos fazer hoje. Olá, pessoal que está entrando. Vamos lá, entrando. Obrigada por vocês já estarem aqui comigo. Hoje vai ser muito legal a nossa live. Pessoal, não esqueça, você que ainda não entrou no nosso YouTube, não se inscreveu, por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Isso é importante porque lá tem aulas, toda semana, 2, 3 aulas por semana. Até estamos chegando agora no dia 31, que é o Halloween, já tem uma aula lá super legal que está dando muito, o povo tá gostando demais, que fala sobre a história e tá bem legal, tá? Como também saiu sobre as profissões e negócios, saiu a aula de autoescola. Olha só que legal, isso daí é muito importante, porque os surdos, eles têm muita vontade de tirar uma habilitação. Então é importante ter essa aula de autoescola. Beleza? Bom, vamos começar a nossa live. Não esqueça de compartilhar, eu vou compartilhar aqui. Vai lá naquele aviãozinho e compartilhe com seus amigos para que eles entram em nossa live. Beleza? Vai lá e manda para os seus amigos. Compartilha a nossa live para com eles, ok? Obrigado a todo mundo que está entrando, muito legal, muito obrigada. Bom, todas as lives eu falo e hoje eu vou falar novamente sobre as nossas aulas Profissões e Negócios. O que são essas aulas? Essas aulas são para que você que tenha um negócio, você que trabalhe ou em algum lugar que seja cabeleireiro, algum negócio, tá? Ou você tem um estabelecimento e ali eu tenho aulas que eu ensino se um surdo chegar até o seu estabelecimento. Então, toda live eu falo, por quê? Porque isso é importante, gente. Compartilhe com o pessoal, isso é muito importante. Incluir os surdos na nossa sociedade, entendeu? Então, por favor, você que tem um estabelecimento, você conhece alguém que tenha, vai lá, pede para se inscrever no nosso canal, porque tem vídeos lá ensinando se um surdo chegar em seu estabelecimento, tá bom? Então, não esqueça de estar compartilhando o Fale Libras com seus amigos, tá bom? Com seus parentes, com todo mundo, ok? Já falei, né, da nossa aula que saiu agora essa semana, que foi, para quem tá entrando agora, saiu 2 aulas, tá? Uma para comemorar o dia 31 de outubro, o Halloween, e também sobre autoescola. Profissões e Negócios tem essa semana sobre autoescola, tá bom? Vamos começar a nossa live com a nossa convidada. Hoje nós vamos receber uma convidada super especial. Eu não a conheço pessoalmente, mas conversamos muito pelo WhatsApp e ela é formadora de intérprete. Então, é uma responsabilidade muito grande.
Eu quero apresentar para vocês, ela chama Andréia, tá? Andréia Rosa. Ela é professora de universidade, tá? Então ela ensina Libras e forma intérpretes no futuro, entendeu? Então é super legal. Vou chamar a Andréia e ela vai estar contando um pouquinho da vida dela, um pouquinho de como ela começou e tudo mais, tá bom? Fiquem ligados em nossa live, porque é muito importante esse papo, tá? Hoje vai ser um papo de intérpretes e eu tô querendo fazer vários tipos de papos. Então, se você acha que eu tenho que abordar algum assunto, manda pra gente poder também estar colocando em nossas lives, ok? Eu vou chamar a Andréia agora. Só um minuto. Só um minutinho. Eu vou estar... Olá, tudo bem? Oi. Boa noite, tudo Bom, bem? boa noite, tudo bom? Ah, então tá bom. Eu vou estar cancelando, gente, vou desativar os comentários, tá? Então, se você tiver alguma pergunta para fazer, envia depois para a gente, que lá uns 10, 15 minutos antes de acabar a nossa live, eu vou ativar e você faz a sua pergunta, tá bom? Então, eu vou começar aqui. Eu quero que a Andréia se apresente para nós, fala um pouquinho da sua vida, seu nome, o que você faz, tá bom? Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Keila. É um prazer estar aqui falando, participando dessa live do Fale Libras. E uma oportunidade muito grande também estar aqui falando da minha profissão, que é intérprete de língua de sinais, e que começou há tantos anos atrás, há mais de 2 décadas. Então, é uma questão bem bacana, uma oportunidade que eu prezo muito. Boa noite a todos. Boa noite. E eu gostaria de me apresentar, então vamos lá. Eu sou pedagoga de formação, eu me formei na PUC, né? Eu fiz mestrado e doutorado em educação, o meu mestrado eu fiz na Unicamp. Na área, eu fiz na educação e pesquisei a questão da língua de sinais, qual era a função do intérprete de língua de sinais, e também o meu doutorado também foi na área da educação, mas aí eu fiz na Unimep, e eu pesquisei também sobre intérprete, aí eu falei sobre ética, e que é um assunto que me instiga muito a questão da ética do intérprete de língua de sinais. Então, essa é basicamente a minha formação. Eu trabalhei durante 18 anos no CEPRE, Centro de Pesquisa e Reabilitação Gabriel Porto, da Unicamp, como pedagoga bilíngue. Eu trabalhava tanto com crianças na educação infantil, na aquisição de língua de sinais, quanto crianças em processo de aprendizagem da leitura e da escrita do português como segunda língua, tanto com os adultos surdos EJA. Foi uma experiência muito interessante. No ano de 2000 e 2001, eu fui diretora de Educação e Cultura da SUCAMP, da Associação de Surdos de Campinas, né? Eu me aposentei o ano passado na Unicamp como pedagoga bilíngue e hoje eu dou aula na Unip, no curso de pedagogia e no curso de letras eu também dou aula de Libras. E na pós-graduação eu trabalho na Unifage, que lá eu dou o curso, sou professora do curso de pós em docência e tradução de Libras. E aí entra a minha questão da formação de professores de Libras. Como que eu ingressei nessa questão de Libras e tudo mais? Eu comecei a aprender língua de sinais em 1994, há 26 anos atrás. Então, tem 2 décadas e meia. Eu aprendi na igreja, eu sou evangélica, eu aprendi na igreja e aprendi com essa função de evangelizar os surdos. Eu já era pedagoga, eu me formo na PUC em 89, eu entro na PUC em 86, eu sei que alguns de vocês não eram nem nascidos. Tá bom, me poupe desse detalhe.
Eu era. Mas, que bom, Keila. Não me sinto tão velha assim. Então, mas aí eu já trabalhava na Unicamp também, não na área da surdez, mas eu já trabalhava quando eu comecei a trabalhar com surdos. E foi essa. E como que eu aprendi língua de sinais? Eu aprendo língua de sinais de uma forma bem diferente de vocês hoje, que hoje vocês têm o YouTube da Keila, tem o canal da Keila, vocês têm a TV Inis, tem uma série de coisas que vocês podem aprender, que podem vir de encontro. Naquela época, a língua de sinais não era nem reconhecida como língua. Que a língua de sinais ela vai sendo reconhecida como língua em 2002. Em 24 de abril de 2002, pelo presidente, então presidente Fernando Henrique Cardoso. Então eu começo a aprender língua de sinais 8 anos antes do reconhecimento dela como língua. E começo a atuar como intérprete 8 anos antes. Então é uma entrada diferente na área. A gente aprendia a língua de sinais na igreja, na rua. O que eu quero dizer na rua? Era mesmo no Sucão, era no Terminal Central, era onde os surdos se encontravam. Era nas associações de surdos, né? Porque vocês têm que lembrar que em 95, 96, 2000, a inclusão não tinha essa força, não tinha tomado esse rumo que tomou hoje. Então, não tinha surdo nas escolas, não tinha surdos nos lugares. Então, a gente tinha que ir aonde os surdos se encontravam. E, normalmente, eles se encontravam no Sucão. Né? A gente então tinha surdo adulto, surdo se encontrava no Sucão, a gente ficava lá até 11 horas, meia-noite, tudo conversando com o surdo. Era muito difícil, porque é a mesma coisa de você entrar numa comunidade estrangeira, por exemplo, você cair de paraquedas lá na Alemanha, na Holanda, e todo mundo falando holandês, 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 e você português, você fala, meu Deus, eu tenho que aprender holandês no meio desses bandos de holandês que não fala português. Então é mais ou menos assim que acontecia o ensino, a aprendizagem da língua de sinais. Aí tinha um surdo que era um pouco mais oralizado, um surdo que ele sempre ajudava a gente. Então, essa foi a minha aprendizagem. Como que eu venho da missão para a profissão? Como é que eu saio da igreja, do ministério, e venho e me solidifico como profissional da tradução e interpretação de língua de sinais? Em 99, eu começo a interpretar dentro da Faculdade de Educação. Os surdos, eu vou para um congresso lá em Porto Alegre, primeiro congresso sobre surdez que eu participei, congresso internacional, um congresso sobre bilinguismo, educação bilíngue. Aí tinha surdos de todos os lugares, tinha surdo da Argentina, do Chile, da Colômbia, tinha surdos dos Estados Unidos, tinha surdo da Suécia. E aí tinha surdos de todos os lugares. Aí eu vejo aquilo, Campinas não tinha nenhum desses movimentos. Aí eu vejo aquele bando de intérpretes em cima daqueles palcos, aquelas pessoas sinalizando, alguns traduzindo do inglês direto para a língua de sinais, outros passando pelo português e indo para a língua de sinais, outros traduzindo, tinha tradução do português para o inglês, para os ouvintes, e esses passavam para as suas línguas, dos seus países, das suas comunidades surdas ali presentes. Então era uma Babel. Foi na URGS, então era um auditório enorme, e aí cada canto tinha surdo de cada país diferente. E no palco ficavam os intérpretes brasileiros, da língua de sinais brasileira. Então, tinha os outros intérpretes de outros países ficavam cada um no seu canto traduzindo com um fonezinho e traduzindo para suas respectivas comunidades. Então, quando eu olho aquilo me encanta, não entendo muito, fiquei assim meio perdidona, tá entendendo? Porque isso foi em 99, eu fico bem perdida, porque jamais eu tinha visto tudo aquilo. E aí eu vou na Associação de Surdos, tem uma festa na Associação de Surdos lá de Porto Alegre, eu fui para a Associação de Surdos de Porto Alegre, aqueles surdos todos que estavam lá da Suécia, da Inglaterra, dos Estados Unidos, eles estavam lá também. Então foi um momento bem bacana, foi um momento de muita conversa. Eu era muito tímida, porque apesar de eu ter começado a aprender em 94,
até eu não tinha essa fluência, eu tinha uma fluência dentro da igreja, uma segurança dentro da igreja. É muito diferente. Que é muito diferente. Aquilo me impactou muito, entendeu? E eu fiquei com vergonha. Falei, nossa, eu não dou conta disso aqui não. Então eu ficava com vergonha de sinalizar. Que é uma outra coisa que eu gostaria muito de falar para as pessoas que estão começando. Ninguém nasce intérprete. Não. As pessoas se tornam intérpretes, entendeu? Então, aquela pessoa é maravilhosa, ele é bom. Bom, ele é bom porque ele pratica. Uma das questões que eu fui estudar no meu mestrado sobre essa questão da tradução, ele traz, os tradutores, eles falam assim, que a tradução é um privilégio da prática. Quer dizer, você só é bom tradutor quando você pratica, não tem como. Não tem. É a língua. Não, se você não pratica, você não vai ser um bom intérprete. Então, você tem medo. Acaba esquecendo. Exatamente. Eu tenho medo. Vai com medo. Sabe aquela coisa? Vai com medo, mas vai. Vai com medo, mas vai. É isso que você tem que fazer. Vai com medo, mas vai. Sabe? Por que vai com medo, mas vai? Porque você não consegue, não tem como. E às vezes as pessoas ficam assim, eu encontro às vezes algumas pessoas, eu já fiz curso aqui, curso lá, curso cá. Os cursos são bons, os cursos são atualizações constantes, que todos nós temos que fazer, qualquer que seja a área de atuação que a gente faça, mas a prática, ela tem que vir junto com as atualizações. Não adianta você ficar só na teoria e você não praticar. Como? E uma das coisas que eu fui... Não é verdade, Keila? Não tem como. Quando você fica lá, na hora H, você fala, ai meu Deus. E tem hora que você vai congelar. Tem hora que você vai congelar. Tem hora que você vai congelar e daí você dá um sorrisinho assim, né? Que na verdade você está congelando, mas você está disfarçando aquele congelamento. Você coloca um outro contexto, né? Você usa o contexto, mas você usa outras palavras para explicar aquilo. Exatamente. É exatamente isso. Claro que você tem que ter muita responsabilidade quando você está traduzindo. Eu não estou dizendo isso, não estou dizendo que é no oba-oba, mas eu estou dizendo que o começo sempre é difícil. O começo, o meio e o fim. Na verdade, não há um momento que seja fácil, porque a língua é viva. A língua está se modificando igual... Aquele estava dizendo começo, olha, tem o pessoal do Detran, os que querem Detran, tem lá aula sobre de trânsito e tal. Isso é novo, porque tem um monte de coisa naquelas aulas lá aquela aula que a gente faz antes de ir para a prática, como que chama? Do condutor lá, aquelas aulas. Aquela aula é super difícil, você sabe, tem um monte de termos que são novos, né? E que vão sendo criados, sinais. Então, claro que não tem ninguém pronto, por exemplo, a pessoa está pronta para traduzir no Detran. Não. Ela vai se formando na medida que ela vai traduzindo, na medida que ela vai pesquisando, na medida que ela vai se inteirando. Né? Então, isso é uma questão que a gente vê muito. E, às vezes, eu já acompanhei muitas pessoas, já presenciei, testemunhei muitas pessoas boas que começaram o trabalho como intérprete e desanimaram por conta disso, ou então por conta de alguma crítica. As críticas, as pessoas sempre vão ter. Por quê? Porque o trabalho de intérprete é um trabalho que você se expõe. Você se expõe muito. Né? Você está lá, você se expõe. Quando, por exemplo, a Keila faz o canal, ela só se expõe. Exatamente. Né? Exatamente. Então não tem como você dizer aquilo. E isso até é uma das questões que eu sempre trato na questão da formação, que é a autoestima, que é o equilíbrio emocional do intérprete. O intérprete ele precisa ter um equilíbrio emocional por duas razões. Uma, porque ele pode de manhã estar interpretando um casamento e à tarde um velório. E assim, ele leva um choque, ele pode de manhã estar no casamento, à tarde estar numa cadeia, numa delegacia interpretando. Ele pode estar na delegacia, no casamento e à noite num velório ou no hospital. Não tem... ele vai estar em todos os lugares. Ele pode estar indo numa empresa
fazer uma tradução numa entrevista, numa formação, e aí chega, aconteceu alguma coisa, ele precisa acompanhar o surdo em alguma situação não agradável. Então ele precisa ter um equilíbrio emocional por conta disso, porque a profissão dele, ele vai estar em todos os lugares que o surdo está, e o surdo está em todos os lugares, ele está no Detran, ele está no velório, ele está em todos os lugares, ainda que muitas vezes a gente não veja o surdo, ainda que muitas vezes ele seja invisível para nós, mas ele está lá. E a outra questão é a crítica, porque sempre há alguém que vai criticar o seu trabalho. Não se iluda. Não se iluda. Né? Sempre vai ter alguém que vai achar que o seu trabalho não é bom. Então você precisa... E como tem isso na nossa categoria, né? Olha o jeito que a fulana interpreta. Nossa, mas ela não sabe Libras. Nossa, mas ela não tem expressão. Como que tem isso na nossa categoria? Então, eu acho que na nossa categoria, na nossa área, ela tem até isso de uma forma exacerbada. Por quê? Por conta da visibilidade do serviço, todo mundo acha, e tem duas questões, por a visibilidade e para a língua de sinais ser língua de uma minoria. E por ela ser uma língua visual, todo mundo acha que entende, muitas pessoas confundem com mímica, então todo mundo acha que pode se meter nisso. Ninguém faz isso, por exemplo, com o tradutor de inglês. Muito menos com o tradutor de alemão. Imagina que alguém ouve um cara traduzindo alemão e fala, nossa, achei que ele não traduziu direito. Não. Mas ninguém faz isso. Aí a pessoa vai virar e falar assim, e o que você entende de alemão para você fazer isso? Não entendo nada, né? Mas eu só acho. Então se você não entende, não se mete. Então, o alemão, o francês, o inglês, o russo, né, o sueco, são línguas orais, são línguas de países estabelecidas, que ninguém ousa dizer que entende, se não entender de fato. Agora, a língua de sinais, não. A língua de sinais todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que entende, então todo mundo acha que pode né, dar seu pitaco, dar sua opinião, falar sobre. E achar que faz melhor do que você. Exatamente, exatamente. Então, essa questão da língua de sinais, ela é bem mais complicada nesse fator, sabe? Ela gera uma situação, e por isso que o intérprete precisa ter um equilíbrio. Outra questão é que você empresta o seu corpo para aquela língua. A língua de sinais, ela é visual, então você empresta o seu rosto, a sua expressão facial, a sua expressão corporal, sabe? O seu sorriso, tudo. Então você precisa também estar bem com o seu corpo. E isso eu não estou falando desse corpo estético, no que a gente diz de corpo de globeleza, de padrão estético. Mas estar bem com o corpo na questão de você usá-lo para a manifestação linguística, né? Então você precisa ter uma relação boa com o seu corpo, porque vai ter momentos que você vai mesmo extrapolar. Por exemplo, se você traduz uma pessoa piadista, que é uma das coisas que eu não gostava, às vezes vinha pastores piadistas, como eu odiava traduzir aqueles pastores piadistas. Por que, Andréia? Porque a piada ela é cultural. Então, nem sempre a piada ela faz sentido para o surdo quando ela traduz para a língua de sinais. Não faz, mesmo que a gente brinca muito com a nossa língua. Olha, não pode, isso você não pode, isso você não pode. O legal dele é justamente ali, é o tom de voz. Se você traduz para a língua, isso você não pode. Não tem de graça, não tem aquela graça que tem na língua, né? Então, não é? Então, a traduzir, por exemplo, piada é uma coisa que você precisa estar muito emergido na cultura surda, nos surdos, para que você consiga fazer uma tradução semelhante, que ele ache tão engraçado quanto o ouvinte está achando da dele. Então, eu, por exemplo, considero traduzir piada uma coisa bem difícil
E, e que você precisa estar com um convívio, uma imersão na comunidade surda muito forte, para você conseguir, naquele momento, extrair uma ideia, uma expressão similar que você, né? Então, isso eu acho que é muito complicado, por exemplo, na tradução. E é uma coisa que todo mundo sente muita dificuldade. Outra questão que é muito difícil também na tradução da língua de sinais é a questão de traduzir a voz, né? Então, essa formação de traduzir a voz, isso é muito difícil. Eu não gosto. Eu não gosto de ser avó. Eu também não, mas eu tenho uma regra. Eu só traduzo voz de surdos que eu conheço muito bem. Ou quando, por exemplo, é um surdo que vai fazer uma palestra no Unicamp, hoje não, porque já não estou mais lá, mas eu me encontrava com ele antes. Aí eu trocava os sinais, aí eu sabia os sinais, mas você chegar assim, pá! Na lata, não dá. Não, assim, chegar de repente, falar, traduz a voz dele. Eu já participei de eventos que o surdo pediu para trocar o intérprete que estava traduzindo a voz. Foi uma coisa assim horrorosa, era um evento enorme no Rio de Janeiro, e eu já presenciei isso. Então foram situações muito desagradáveis, já presenciei algumas situações bem desagradáveis com relação a isso. E a surda era uma surda de fora, do estado completamente diferente, entendeu? E então, muda muito também os sinais, né? Eu acho muito difícil, porque é muito regional, e aí acaba mudando, e aí eu vou ser a voz, e falo, meu, que sinal é esse? Né? Exatamente. Exatamente. Tem a questão da mudança dos sinais, né? Da questão do regionalismo, porque é uma língua, toda língua tem o seu regionalismo, né? Então tem tudo, essas questões são bem interessantes, e isso são questões que o intérprete vai ter que lidar. Por isso que eu falo sempre que ele precisa ter um equilíbrio emocional muito forte, muito bom. Ele precisa ter consciência disso, porque senão ele desiste. Porque às vezes os ataques são muito grandes, às vezes as pessoas são muito cruéis, às vezes as pessoas não têm um certo respeito pelo outro. A grande verdade é essa, né? Então, isso é um dos pontos que eu trabalho bastante na questão da formação, essa questão do seu equilíbrio emocional, nem para mais e nem para menos, nem ser arrogante, se achar o intérprete, o Deus das porque libras. A gente nunca vai saber tudo mesmo. Como que muda? Aí vem essas doenças novas aí, aparece, a gente já não sabe. Olha. Não, eu estou falando. Pode falar. Não, pode falar. Então, por exemplo, quando veio o coronavírus, surgiu um monte de expressão que estavam ali e que precisou criar sinais. O próprio coronavírus precisou de sinais novos, que não existia, porque nem existia a palavra, né? É exatamente isso. Eu tenho a Libras, também comecei na igreja nos meus 15 anos. Faz 23 anos que eu tô na Libras, né? Eu dei uma parada há um tempo, então eu peguei, acho que a mesma época que você, Andréia, que foi onde não tinha ainda nas escolas, as escolas não eram acessíveis, era somente a aula de sala de recurso, né? Não tinha intérprete dentro de sala. E aí, então eu peguei o mesmo começo que você. Comecei na igreja. E é o que eu sempre falo. A Libras, ela é muito relativa, né? Que nem eu nunca quis, assim, não quis aprender, mas eu nunca precisei usar sinais de política. Entendeu? Aí esse ano eu fui chamada para interpretar uma live. Falei, meu Deus do céu. É aquilo, vai com medo. Mas vai. Com medo. Mas vai, exatamente. Porque, por exemplo...
Porque, por exemplo, nessa questão das políticas, do intérprete de língua de sinais na política, ele se tornou novo agora, ele se tornou mais presente agora. Ele vem vindo. Acho que deu uma... Conexão está ruim, gente. Ah, conexão acho que deu uma cortada. Deu uma cortada, né? Eu fiquei aqui sozinha, falei, opa, o que aconteceu? Então, eu acho que nessas eleições, parece que deu aquela compreendida, que todo mundo entendeu que o surdo só vai compreender o seu candidato, por meio da Libras. Então, agora foi vereadores, foram as lives, foram os prefeitos, todos estão com intérprete de língua de sinais, o que é ótimo, entendeu? O que é muito bom, o que é fantástico, mas a gente tem mas é recente, a questão de participar de lives musicais, né? Às vezes as pessoas falam, a live musical é um desafio, ela é nova, ela surgiu esse ano, ela surgiu no meio da pandemia. Ninguém sabe se ela vai permanecer, porque música é alguma coisa também que não atrai muito surdo. Então pode ser que ela cresça e fique, pode ser que ela não cresça, pode ser que ela não se estabeleça, porque o surdo pode ser que não crie interesse por isso. Então tem essas grandes questões que eu acho que a gente caminha e que nós vamos ver na medida que vai se desenrolando, que vai acontecendo. É isso que eu acredito, né? Então, isso é um dos pontos. Um dos pontos também que eu trabalho muito a questão da formação é o conhecimento teórico. O que é traduzir? Que não há uma tradução literal, de língua nenhuma tem tradução literal. Todas as traduções existem equivalência, porque não tem língua igual a outra. Então, você vai traduzir sentido, você não vai traduzir palavra a palavra. Então, isso é uma outra questão que a gente trabalha muito na nossa formação dos intérpretes, entendeu? A postura, essa postura que o intérprete tem que ter profissional, na sala de aula, nas conferências, nos estúdios quando vão gravar para políticos ou para qualquer outra coisa, porque enquanto nós também não tivermos uma postura profissional, o outro não vai nos enxergar como profissionais, porque a gente vem de um assistencialismo, então a nossa profissão ela é muito marcada pelo assistencialismo, pelo gratuito, né? Pelo gratuito. Então, é uma luta essa questão de se estabelecer de forma profissional, de forma que as pessoas compreendam que isso precisa ser pago, mas também você precisa também se posicionar de forma profissional para que o outro te enxergue como profissional, né? Porque senão o outro nunca vai te enxergar como profissional, né? Se você faz as coisas relaxadamente, se você não mostra uma diferença, se você chega atrasado, sabe? Se você não chega bem aciado, né? Uma boa apresentação, porque você está representando um produto, está representando uma empresa, está representando alguém que te contratou para fazer aquele serviço. Então, todas essas questões, elas também estão envolvidas na formação do intérprete, no se fazer intérprete, no se construir intérprete de língua de sinais, no campo do profissional. Então, isso é uma das coisas que a gente trabalha também. Exatamente. Quando eu comecei a Libras, falava muito sobre postura, né? Sobre como também a gente se vestir, né? Por quê? Porque o surdo, ele presta atenção em tudo. Então, se você vai com um brinco desse tamanho para interpretar, o brinco vai balançar, vai chamar atenção, né? Aí você pega uma maquiagem, aquela que seu olho vai chamar atenção. Então, tem muito também essa postura que eu aprendi quando eu comecei a Libras, que, assim, sabe, eu levo isso para minha vida, entendeu? Então, eu vou interpretar, eu vou o mais básico possível. Porque ali você tá... Então, eu acho que uma das coisas que eu acho que a gente tem que também entender é você estar elegante,
é a diferença entre estar chamativa e estar elegante. Né? Eu acho que o intérprete sempre tem que estar elegante, porque, como eu disse, ele representa uma marca, um trabalho, uma empresa, porque ele está lá prestando serviço a alguém, tá? Então, eu acho que isso é importante. Ele não é neutro. Eu acho que uma das coisas que eu tenho um pouco de dificuldade com esse básico, que às vezes se confundiu esse básico com ser neutro. Nenhum intérprete é neutro, porque ele faz escolhas linguísticas. Então, quando ele faz escolhas linguísticas, ele tem que deixar, se ele vai usar um sinal e não outro, ele não é neutro. Então, a gente não pode confundir, e logo no começo da minha, que eu acho que nós começamos muito na mesma época, que eu tenho 26 anos, você tem 23, então nós somos contemporâneas uma da outra. Eu pego realmente também essa fala muito forte na roupa do intérprete, que sim, eu acho que o intérprete tem que estar sempre bem alinhado, mas a gente não pode confundir elegância com a pessoa, às vezes, o que eu quero dizer? Muitas vezes eu já vi moças sendo massacradas porque elas estavam elegantemente bem vestidas, com um vestido preto, com uma roupa preta, até mesmo, mas muito elegante, muito bonita, e aí as pessoas massacravam porque achavam que ela tinha que estar de camiseta. Eu, por exemplo, não uso camiseta, eu não gosto de camiseta. Eu amo um vestidinho. Hoje não tanto salto, já interpretei com muito salto, mas a idade já não me permite, as colunas, o joelho não me permitem mais, né? Mas, então, a gente também tem que ter um pouco de bom senso, porque, por exemplo, um rapaz, quando ele vai interpretar de terno e gravata, a gente não acha que ele está sendo exibicionista. É isso que eu quero dizer. Na verdade, muitas vezes, quando a moça apresenta, a intérprete mulher, feminina, se apresenta bem para se interpretar, seja com vestido, seja com terninho, seja com uma roupa bem elegante, um macacão, seja o que ela for, ela é tida como exibicionista, aquela que se exibe. Mas a gente não tem essa mesma atitude quando um surdo vai interpretar, um intérprete homem interpreta de terno e gravata. A gente, muito pelo contrário, a gente acha muito elegante. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa pensar um pouco. Se não é uma coisa de controle em cima do corpo feminino, porque justamente o corpo feminino ele sempre te remete à sensualidade. E nada tem a ver elegância com sensualidade, né? Ela pode estar num preto muito elegante, muito chique, né? E nem por isso ela vai ser exibicionista. Então, eu acho que isso também são umas coisas... E cai um pouco, Keila, o que você disse lá no começo, que como a nossa área ela é muito crítica, né? Como a nossa área é exageradamente crítica, as pessoas exageradamente criticam o outro, exageradamente... Então, e essa questão da roupa, da apresentação, também criticam muito. Eu acho que ela não devia ter vindo com vestido. Podia ter vindo com uma calça preta e uma blusinha... Assim, só para se exibir. Parece que veio assim só para se aparecer, né? Exatamente. Exatamente. E isso não é verdade, porque hoje, principalmente no nosso local de trabalho, normalmente as pessoas vão bem vestidas trabalhar. Muito pelo contrário. Final de semana é que está todo mundo com seu short, com sua bermuda, com a sua roupa mais esportiva. Mas o local de trabalho hoje, somente porque a vida hoje basicamente vira 24 horas trabalhando, nada fecha hoje, né? Verdade. Nada fecha, então tudo, os shoppings vão até não sei que horas, as academias, tem academias 24 horas, tem não sei o que 24 horas, né, mercados e tudo mais 24 horas, é que a gente precisa ter esse bom senso, não sei, é mais ou menos isso. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que as pessoas gostariam que eu respondesse, ou você?
Agora, na pandemia, como está sendo o seu trabalho? É presencial? É internet? Como que está sendo? Então, o trabalho ele é totalmente à distância, totalmente home office. Isso é uma coisa também que veio mudar muito o lado da interpretação, porque antes a interpretação ela precisava do intérprete, existia aquela barreira do presencial, que o intérprete tinha que estar ali. Então, hoje não. Então, o que acontece? Aqui tem dois fatores muito interessantes que acontecem nessa pandemia. Você pode estar interpretando para alguém, você está aqui em Campinas, no caso, e está interpretando alguém lá para o Mato Grosso, lá para o Amazonas, porque esse preconceito da videoconferência caiu por terra. Nesse quesito, aí eu acho que é um pouco mais complicado, aqueles intérpretes enrolation, eu acho que vai ficar mais difícil. O surdo vai ter a liberdade de escolher bons intérpretes, e independente de eu estar no Amazonas, estar aqui ou estar no Fortaleza, vai poder, porque a presença física do intérprete, ela se tornou, com essa pandemia, ela se tornou desnecessária por conta da tecnologia. Então, a tecnologia, ela permite com que um intérprete, que eu acho que ele é muito bom, que eu gosto dele, ele esteja traduzindo vários lugares diferentes e sem se deslocar, sem a empresa, quem contrata, gastar com deslocamento, como acontecia antes e o intérprete não ia. Então, isso, nesse sentido, Keila, eu acho que as pessoas vão ter que se melhorar um pouco para se apresentarem como intérprete, para terem um crescimento na profissão, entendeu? Nesse sentido. Então, eu vejo que os intérpretes hoje, mas o trabalho é totalmente remoto, tanto de sinais quanto de voz. Que aí o surdo vem, a gente faz a voz. Então, ele está totalmente remoto. É igual o meu. Eu vou abrir as perguntas aqui. O pessoal está mandando as perguntas, né? Quem tiver uma pergunta para fazer para a nossa convidada hoje, pode fazer. Porque tem bastante gente que está nesse ramo, né? E aí acaba a gente tendo algumas dúvidas, né? Está começando, tem algumas dúvidas. Isso é importante, né? Como é importante a gente tirar dúvidas com pessoas que entendem, que sabem, que está há muito tempo. Eu até comecei há 23 anos atrás, mas depois eu parei quando eu tive meus filhos, sabe? E aí depois eu retomei, né? E outra, fazia na igreja, era totalmente diferente, os sinais não era a mesma coisa. Aí você vai aprender sinais novos. É bem aquilo que você falou. É bem difícil, só que, gente, é prazeroso demais, é muito gostoso, né? Eu acho que você também enfrentou, né, André, algumas dificuldades na sua carreira. Sim. Já houve momentos assim que eu pensei em desistir, mas eu coloco essa questão que você colocou. O prazer é o você gostar. O que faz diferença de você na sua profissão é você gostar. É gostar. Se você gosta, você faz com muita alegria, você vence os obstáculos. É verdade. Se você não gosta, por menor que seja o obstáculo, aquilo já te é uma razão enorme para você desistir. Entendeu? E é isso mesmo. E vai ter muitas oportunidades para você desistir, né? Vai ter muitas coisas que você vai falar, agora eu desisto, não vou nunca mais. Exatamente. Né? Mas é a questão de você gostar, de você saber que você quer aquilo, que você quer essa profissão, que você quer estar, que você está no lugar que você deseja. Então, nessa situação, você consegue superar os obstáculos, entendeu? Que não são poucos. Nenhuma profissão também é pouco. O que faz você permanecer ou não é o gosto, é o empenho.
é a força. Eu estou aqui porque eu vai quero. encontrar dificuldades, né? Em Sim. todos os lugares. Você já trabalhou dentro de sala de aula ou não? Já trabalhei dentro de sala de aula, eu traduzi durante um ano na pós-graduação da Unicamp, né? Eu traduzi, porque o meu trabalho como intérprete foi muito em delegacias e em conferências. E em sala de aula eu trabalhei um ano consecutivo, que era uma aluna lá do CEPRE, então eu traduzia para ela lá. E ela fazia pós-graduação. É bem puxado. Você precisa. Bom, primeiro ponto: a educação é o nosso maior campo de trabalho. Não tem jeito. Remunerado trabalhar em congresso é uma delícia, é maravilhoso, ou eles até pagam bem, mas é um ou outro no ano. Então, aquele que você vai ter dinheiro contínuo são nas escolas, nas instituições educacionais, tanto da educação básica até o ensino superior. Isso. Tá? Então, isso é o lugar que você vai ter esse campo de trabalho mesmo. A educação ela é muito boa porque você vai atuar, mas o que ela tem de desfavorável a você? Você precisa ter um jogo de cintura muito grande com alguns professores. Nem sempre o professor entende essa inclusão e a sua presença lá. Aquilo para o professor é muito novo, entendeu? É muito novo. Então, e ele não entende muito por que ele precisa daquele intérprete na sala de aula, né? E se é educação infantil, muitas vezes o surdo também não entende. O surdo não sabe por que tem um professor lá na frente e você falando com ele. Diferente quando você já está interpretando, por exemplo, para o Fundamental 2, para o médio, para o superior. Daí eles já sabem. É muito tranquilo, entendeu? Então, e também, assim, há intérpretes que eu, por exemplo, não gosto de trabalhar na educação infantil. Mas isso eu já não gosto mesmo enquanto professora. E também não gosto como intérprete. Cada nível de educação demanda um perfil de intérprete. É igual você ser professor. Tem perfil, tem pessoas que estão super bem na educação infantil e você põe ele numa faculdade e ele não suporta. E vice-versa. É verdade. Profissão de intérprete é a mesma coisa. Tem intérpretes que se dão super bem no ensino fundamental, que são bons intérpretes e não são bons em interpretação de conferência. Porque é um outro perfil, é uma outra situação. E aí também muitos intérpretes se dão super bem no ensino superior, mas não querem ir para a criança. Então, aí é cada um, entendeu? Não tem como ser intérprete de tudo. Eu já atuei na saúde também, acompanhei um ano uma menina na psiquiatria, foi muito interessante. E esse é um dos pontos, a minha interpretação na saúde e na delegacia, no jurídico, são os dois pontos que me despertam muito para a questão da ética. Por quê? Porque, olha, na saúde, era uma menina da psiquiatria, ela tinha 13 anos, 12 anos na época, quando eu comecei a traduzir para ela. E aquilo que eu estava falando, aquilo que eu estava traduzindo, era a partir daquilo que o médico ia dar o diagnóstico. E, consequentemente, a receita. Então, não é fácil, não é pouca responsabilidade você estar com a saúde mental de uma menina de 12 anos nas suas mãos, literalmente nas suas mãos. Então, por isso que eu trabalho com a questão da ética, no lado do compromisso, de você ter responsabilidade na hora que você traduz. E assim também na delegacia. Porque quando você está interpretando a delegacia, na audiência, o juiz ele vai tomar aquele seu depoimento como verídico, uma fala do réu ou da vítima. E você pode soltar um culpado ou prender o inocente. Isso, gente, não é pouca coisa. Não. Entendeu? Então, nesse sentido, é que eu sempre falo sobre ética. Por isso que foi o meu doutorado sobre o que é ser ético, o que é ser um intérprete de língua de sinais ética. Lembrando que a gente não traduz palavra por palavra, traduz sentidos. Lembrando que a gente faz uma equivalência.
Então, o que é isso? Essa responsabilidade que nós temos, nós precisamos ter consciência dessa nossa responsabilidade, o quanto ser intérprete de língua de sinais é algo extremamente responsável, sério, não é uma brincadeira, não é uma profissão que não tem suas consequências. Ela tem suas consequências absurdas. Ela pode não ter suas consequências para você, mas para aquele que você interpreta, ela tem suas consequências. É verdade. É muito complicado. Então, isso a gente precisa ter uma responsabilidade. Precisamos ser responsáveis pelas pessoas que nós, para quem a gente traduz. E o que nós traduzimos? Tá, essa é a grande questão. Você falou sobre a educação, né? Eu sou intérprete dentro de sala de aula, já trabalhei também com EJA, já trabalhei com educação infantil, ensino médio, agora estou no fundamental. E quando eu estava no ensino médio, eu tive um problema muito sério com o professor, porque ele achava que ele estava ali para vigiar o trabalho dele. Isso, exatamente, exatamente. Mas isso eu nem culpo tanto o professor, sabe, Keila? Porque ninguém explicou também para o professor, que profissional era esse, qual a função desse profissional, quem era aquele aluno surdo que ele estava recebendo na sala de aula dele. A inclusão do intérprete. Isso, a maioria da inclusão nossa foi feita muito de paraquedas, muito no susto. Foi verdade. Colocou todo mundo e vamos embora, gente. Vamos lá para a inclusão. Entendeu? Entrou surdo, entrou intérprete, entrou professor, tudo de paraquedas. Né? Eu tive muitos problemas com professores que não adaptavam o trabalho para o aluno. E é função do professor, não nosso como intérprete, né? A gente pode auxiliar, mas não adaptar todo o trabalho. Não, esse trabalho é do professor, então, mas ninguém explicou, porque daí como o professor vê o surdo, porque como a surdez não é uma deficiência assim que ele mostra, né? Visual que você vê, ele fala, não, mas ele enxerga, por que eu tenho que preparar o material para ele? Ele tá vendo a minha palavra aqui, ele tá vendo a minha coisa aqui. Então era essa a concepção, então até ele entender, mas ninguém explicou para ele, não é enxergar a palavra, ele constrói o mundo através de um visual, ele constrói o mundo através de imagens. Então, isso não foi explicado para eles, para os professores, entendeu? Então, aí eu também acho que foi uma falha nossa. Falha de quem incluiu. Falha das políticas públicas de inclusão. Entendeu? E assim, é complicado, né? Porque até você colocar na cabeça do professor, você tá ali para ajudar a surda, né? A ela entender a aula que ele está dando. Nossa, isso foi difícil, porque daí ele também era um cabeça dura e ele não aceitava de jeito nenhum eu na sala com ele, sabe? Nossa, foi muito difícil, porque é aquilo, né? A gente caiu ali de paraquedas. E aí, deixou a gente ali e aí acontece tudo isso mesmo. É complicado, né? É muito complicado a área da educação. Vamos aí que a gente tem muita coisa para fazer. É verdade, temos muito, viu, André? Muita coisa. Muito show ainda, tem muita coisa, tem muita gente para a gente explicar qual é a diferença, quais são as questões, tem muita coisa ainda para fazer. Vai muita coisa mesmo. É verdade. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a Andréa? Nossa live tem 10 minutinhos. Então, se alguém tiver... 6 minutos, na verdade, a nossa live. Se alguém tiver alguma perguntinha, pode mandar que a Andréa vai estar respondendo. Mas é isso, Andréa. É aprendendo a cada dia, né? Ser intérprete é isso. É aprender todos os dias. Você não vai saber tudo. A gente não consegue saber tudo. Todas as áreas não dá. Que nem você conhece muito a área prisional, de cadeia. Eu não sei nada.
Eu já não sei, Exatamente. entendeu? Coisa É. de ir no tribunal, eu não sei nada disso. Eu já fui muito no tribunal, já fui bastante. Então, é outra coisa completamente diferente. O nosso próprio comportamento, você vai descobrindo que, por exemplo, você jamais se dirige ao juiz, somente se o juiz se dirigir a você. Isso são coisas que eu fui aprendendo que, na verdade, os advogados é que falavam para mim, olha, você não se dirige ao juiz, o meritíssimo, só se ele pedir alguma palavra a você, você fala com ele. É outra postura, sabe? É muito interessante a polícia, porque assim, eu já fui interpretar audiências de presos muito absurdos, bem de alta periculosidade, e já fui também interpretar situações leves, mas que tinha outros presos de alta periculosidade, então você ficava em outra sala porque o preso não podia ver você. Então, são situações assim bem delicadas, e mesmo eles chegando todos acorrentados, você não podia ficar nas mesmas salas que ele, mesmo que você ia interpretar uma outra audiência, mas só por ter aquele preso ali, aquele prisioneiro, o espaço todo era esvaziado, sabe? Já vi muita mãe chorando porque o filho estava preso. Olha, é uma situação. E aí eu entro de volta na questão emocional, entendeu? Então, são situações muito difíceis. Então, já vi surdos que foram presos por conta que eles estavam correndo à noite, era um surdo negro, não ouviu a polícia parar e a polícia tomou ele como ladrão e prendeu, e até explicar que não era, demorou muito tempo. Então, foi assim, situações bem complicadas que eu já passei. E é muito diferente do espaço de sala de aula, que é muito diferente do espaço também da saúde pública. Porque na saúde pública... Isso, totalmente diferente de igreja. Que na saúde pública, eles estão muito empenhados na delegacia, já há um desconforto, uma desconfiança. Será que é inocente? Será que é culpado? Na escola, já há aquela questão, vamos ensiná-lo, vamos fazer ele ir para frente. São situações completamente... Na igreja já existe essa questão do acolhimento, da salvação. São lugares completamente diferentes, ambientes que a resposta da sociedade, o comportamento da sociedade é diferente. E aí você, enquanto intérprete de línguas sinais, é uma Andréia que perpassa por todos os lugares. É uma Keila que vai em todos os lugares e que é impactada por todos esses lugares, entendeu? Então, não é fácil, entendeu? Não é uma coisa fácil. Mas é boa. Você está aqui para isso, que é o que a gente chama de intérprete comunitário, né? Que é o intérprete que está no judiciário, esse é o intérprete comunitário. Então, mas é o que a gente escolheu ser. É verdade. E vamos seguindo, né? Até quando Deus quiser, não é verdade? André, eu agradeço muito você por estar participando com a gente hoje, tá? Até eu quero umas aulinhas com você. Estou à disposição. Olha, quando surgiu o prisional aqui para mim, eu já vou te mandar mensagem. Me manda todos os sinais que você sabe. Não, tá um prazer. É um prazer. É possível. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui. É sempre bom a gente estar falando sobre aquilo que a gente gosta de fazer. É verdade, com certeza. Isso é verdade. Mas é isso aí, a nossa live já vai chegar no final. O Instagram só dá uma horinha mesmo, depois ele corta na nossa cara, super sem educação, ele vai e joga a gente pra fora, mas é normal. Mas, André, agradeço muito, viu? Que Deus continue te abençoando, que você continue por muitos e muitos anos, né? Temos isso aí pela frente, ajudando o próximo, né? Porque eu falo que para o surdo a gente é
o que mais ajuda, né? O intérprete é fundamental na vida deles e é isso daí, capacitar pessoas e estar engajando pessoas nessa causa, né? Dos surdos, né? Da comunidade surdas. Eles precisam estar atentos a tudo, como a gente também, né? E aí, isso é muito importante, né? O nosso trabalho é muito importante para os surdos. Mas eu quero agradecer a todos que entraram na nossa live hoje, tá? Nós hoje tivemos com a Andréia, ela é professora de Libras, tá? Na faculdade. Acho que o dela acabou caindo, tá? Acabou caindo a live dela. Mas, gente, é isso daí. A nossa live já está chegando no final, tá? Eu quero agradecer todo mundo que entrou hoje com a gente. Obrigado todo mundo, Preta, a Amanda, depois eu vou falar com ela, tá? Que a gente não encontrou intérprete para estar na nossa live. Obrigado. A próxima live vai ser com mães de surdos. Não perca, vai ser numa quinta-feira, tá? Vai ser com mães de surdos. Então vai ser muito legal, tá bom? Obrigado, pessoal. Até a próxima live, se Deus quiser. Beijos!